meus pais, portanto, o meu pai é do centro de Portugal, a minha mãe é do norte, Viana do Castelo, e o meu pai de Leiria. Eles conheceram-se, portanto, conheceram-se em Portugal, mas através de amigos do meu pai aqui de França, uma vez que o meu pai veio para a França aos 16 anos, em 62, acho eu, 62. Ele era o filho mais velho do meu avô, portanto, do pai dele. O meu avô já tinha estado em Angola e depois veio para a França nos anos 50. E mais tarde trouxe o filho mais velho para evitar também que ele fosse para a Guerra das Colónias. Os filhos seguintes, portanto, os irmãos mais novos do meu pai já foram para a Guerra da Guiné-Bissau. O meu pai escapou, os meus tios não escaparam a essa guerra. Depois os meus pais, portanto, o meu pai conheceu a minha mãe em Portugal, mas através de amigos aqui de França, não é? Que deram a indicação à minha mãe de uma pessoa especial para ela, que era o meu pai, não é? E acho que casaram em 1970 e depois eu nasci em 73, aqui em França, e o meu irmão nasceu no ano seguinte, em 74. Portanto, eles tiveram aqui os filhos, só que a minha mãe ficou com problemas de saúde depois de nos ter tido, não é? Problemas de saúde ligado muito ao parto e que na altura não eram resolvidos da mesma forma que hoje, porque não tinham a mesma atenção que hoje, não é? E acho que o meu pai foi aconselhado a voltar para Portugal para a minha mãe poder, nomeadamente quando ela tem diálogos com os psicólogos, psiquiatras na altura, para ela poder falar em português, porque ela não dominava o francês, não é? E acho que eles voltaram então para Portugal, depois do 25 de Abril, e ficámos a viver em Portugal, só que a minha mãe, quando eu tinha 8 anos, faleceu. Ela faleceu, o meu pai viu-se sozinho com 2 filhos, e passado 1 ano ou 2 voltou para a França, só que deixou os filhos em Portugal. Então eu e o meu irmão prosseguimos os estudos até eu não sei qual é o equivalente no Brasil, mas para vocês terem uma ideia, até aos 12 anos. Portanto, os meus tios que ficaram comigo, do lado materno, deixaram-me estudar até a idade obrigatória na altura, que foi em 85. Em 86 passou a lei em Portugal que era obrigatório ir até ao liceu, portanto até o 12º ano. E o meu irmão, portanto eu fiquei em Portugal e o meu irmão, quando acabou a escolaridade obrigatória, voltou para a França para viver com o meu pai. E o meu pai, entretanto, tinha casado com uma senhora do Brasil, a Cleia, a nossa madrasta, não é? Que é portanto, ela é da Paraíba, mas viveu no Rio de Janeiro, viveu em São Paulo, como muitas pessoas do Nordeste que andaram pelo Brasil inteiro, não é? E então eu depois vim mais tarde ter com o meu pai, porque depois insurgi-me também contra a minha família, porque eu queria continuar a estudar e eles não me deixaram estudar na época, insurgi-me contra eles e vim para a França ter com o meu pai. Eu tinha 15 anos, o meu irmão tinha 12. E depois foi um bocado complicado aos 15 anos retomar estudos com miúdos de 13, 14 anos e depois com toda a experiência que eu já tinha também, não é? Tive que integrar uma turma especial para aprender o francês durante 6 meses, 20 horas de francês por semana, e depois integrei o ensino em França tradicional. Só que senti-me sempre... integrei o ensino, apesar dos progressos que fiz, nunca me senti no meu lugar, não é? Porque eu também era mais velhota, estava com miúdos de 14, 15 anos, entretanto eu fui tendo 16, 17, 18 anos e parece que não, mas é uma grande diferença nessas idades, se não é de anos, é física e mental. E acabei, portanto, o que a gente chama em Portugal o 9º ano, o fim do colégio em França, e voltei, portanto tinha 18, 19 anos, e voltei depois para Portugal. Não suportei ficar em França na altura, porque a vida era diferente em França, apesar de tudo. Em Portugal havia um pouco mais de liberdade, eu pelo menos era o que eu sentia, não é? E depois tinha a minha família, tinha os amigos, em França era um bocado complicado. Então falei com o meu pai e com a minha madrasta na altura, com 18, 19 anos, tivemos uma grande conversa para lhes dar uma segurança de que eu poderia voltar para Portugal com 18, 19 anos e saberia ser autónoma, não é?
E foi o que aconteceu. Portanto, fui para Portugal com um projeto que é integrar de novo o ensino em Portugal a partir do 10º ano. Portanto, retomando lá onde fiquei em França. Em Portugal depois, quando entrei no 10º ano, tive que trabalhar, não é? Porque na altura eu não tinha, a minha mãe tinha falecido, o meu pai em França não tinha um salário que lhe permitisse também pagar os estudos facilmente, não é? Embora em Portugal não pagava nada, porque o ensino público em Portugal era gratuito, mas mesmo assim tinha que ter alojamento, não é? E então comecei a trabalhar e fiz o liceu noturno. Em Portugal, nos anos 90, muitas pessoas adultas que não tinham o 12º ano, Portugal dava a possibilidade a essas pessoas de fazer o 12º ano com aulas noturnas e foi ótimo para mim. E aí encontrei-me no meu lugar porque estava com pessoas adultas, não é? Até era uma das mais novas. Era ao contrário de França, não é? Porque as pessoas eram todas acima de 25, 30, 35, havia pessoas de 40, portanto eu era uma das mais jovens, portanto isso mudava radicalmente, não é? E depois o ensino em Portugal era diferente de França, era mais livre. Aqui em França era mais enquadrado, mais vigiado. E depois entrei no ensino superior e acabei os meus estudos em Portugal para ser professor de português e francês língua estrangeira. Portanto, essa foi a minha experiência em Portugal. Só que depois, quando acabei o meu curso, voltei para a França. Fiz um caminho que me trouxe até Paris. Quando consegui encontrar trabalho de acordo com a minha formação académica, porque nos primeiros tempos, depois em Bordeaux, tive trabalhos de limpeza, trabalhei em hospitais, trabalhei em centros de fotocópias, fiz algumas traduções, fui intérprete também de uma associação que ajudava refugiados de Angola, algumas pessoas do Brasil também, e na altura eu era intérprete de português. Fui fazendo assim uns trabalhos e fui ganhando um pouco a minha vida, não é? E depois vim para Paris quando encontrei trabalho na minha área e até hoje estou nessa área, que é ser professora de português, não é? Só que aqui é português língua estrangeira. A minha mãe, quando teve os filhos cá, eu soube isso mais tarde pelo meu pai, porque eu interroguei-o, não é, sobre isso. Nesta questão também de, na altura, nos anos 70, em França, anos 60, vieram muitas mulheres para a França também, sem maridos, vieram muitas mulheres. O feminino veio também por iniciativa própria e por muitas famílias que enviavam também as filhas, não era só os filhos. No caso da minha mãe foi o meu pai, não é? Mas perguntei ao meu pai o que é que aconteceu, não é, no hospital onde a minha mãe me teve, porque o problema aconteceu quando ela teve o primeiro filho, que neste caso fui eu. E o meu pai contou-me que ela foi maltratada na altura. E como ela estava sozinha, não é, não falava a língua, o meu pai, quando foi vê-la, não é, achou que ela estava toda pisada e a partir daí a minha mãe nunca mais foi a mesma. E no seguimento disso que aconteceu no hospital, ela depois, 8 anos depois, mais tarde, morreu. E foi nesse seguimento dessa questão mal resolvida, ou em todo caso, nem sequer ouvida, não é? Quando a minha mãe teve um filho, não é? Os proprietários da casa onde eles moravam, porque eles tinham alojamento, não é? O meu pai e a minha mãe é que tratava da casa, era governante, eles depois não os quiseram mais, não é? Depois os meus pais aí tiveram que mudar de casa, procurar casa, e o alojamento na altura não era fácil para um só salário, não é? E que era um salário também de operário na altura. Então acho que esse é o facto que talvez tivesse mais influenciado a minha vida inconscientemente, não é? Essa questão materna. E da forma como ela viveu a imigração aqui, que foi calada, porque ela nunca pôde falar disso. E a única pessoa que me pode falar disso, e acho que não conseguirá dizer tudo, não é? É o meu pai. Tinha amigos no Porto e depois para sair também às vezes a Lisboa, não é? Fui na Expo 98, trabalhei na Expo 98, portanto foi o contacto maior que eu tive com Lisboa. Portanto, há um espaço que me é querido, porque eu vivi nele, não é?
que é o Parque das Nações. Eu vivi nele nos primórdios, quando ele foi criado para a Expo e que hoje ficou como um dos espaços mais famosos de Lisboa e que os lisboetas adoram e os internacionais também, os estrangeiros. Portanto, o Parque das Nações. E que outro lugar é que me é querido também ali? Aquele bairro do Museu do Fado, do Museu do Azulejo, aqueles bairros antigos de Lisboa que são labirínticos, não é? A Lisboa mais antiga, não tanto a Lisboa pombalina. Primeira vez que vi o monumento dos Jerónimos, a igreja dos Jerónimos, foi o momento em que eu percebi melhor a ligação dos portugueses, não é? A soi-disant, a Camões e a Vasco da Gama. Foi nesse mosteiro que eu percebi, por causa da arquitetura, não é? Dessa arquitetura orientalizante, uma arquitetura que nos reenvia muito para o Oriente e que na Europa da época não era habitual, não é? Até acho que era rejeitado, não é? Em Portugal isso está muito presente. Esse mosteiro emocionou-me a primeira vez, aquela igreja, de facto, emocionou-me muito.